Seria uma triste e lamentável coincidência ou algo maior que nós não conseguimos mensurar ou entender? Que essa tragédia veio acontecer exatamente 2 dias depois do deboche. God, creator of the universe, zero mention. Nos Estados Unidos, tá todo mundo horrorizado com o incêndio. God, creator of the universe, zero mention. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Maranata. No vídeo de hoje, os pastores Lamartine Pozzella e Marco Feliciano comentam sobre o incêndio que está abalando os Estados Unidos da América. Muitas pessoas questionam o que realmente está acontecendo, o que está por trás disso tudo, o que está acontecendo. Querido, tá um vídeo forte, tá um vídeo impactante, tá um vídeo revelador. Fique até o final e seja impactado pelaquilo que os pastores vão comentar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. As estrelas de Hollywood se reuniram no seu panteão pela busca do Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma premiação anual organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood desde 1944, onde reconhece a excelência no cinema e na televisão. Durante a premiação, houve um momento onde colocaram uma enquete e resolveram colocar o nome de Deus na enquete, cujo resultado reflete muito no que pensam a maioria dos artistas ali reunidos, onde agradecem a tudo e a todos, menos a Deus pelo sucesso que eles tiveram. Durante a enquete, a apresentadora e comediante Nick Glaser fez uma afirmação terrível depois de ver a plateia toda debochar por Deus não ter tido nenhum voto. Abre aspas, ela disse: "Nenhuma surpresa nesta cidade sem Deus", fecha aspas. A cidade é Los Angeles. Los Angeles recebeu seu nome dos colonizadores espanhóis em 1781. Originalmente, a cidade foi batizada com o nome comprido El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula, que significa o povoado de Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos de Porciúncula. O nome foi inspirado pelo rio Porciúncula, que hoje é conhecido como Rio Los Angeles. E ele foi chamado Rio Los Angeles por missionários espanhóis em homenagem à Basílica de Santa Maria dos Anjos em Assis, na Itália. Com o tempo, o nome foi abreviado para Los Angeles, que significa os anjos. Uma cidade fundada por cristãos, uma cidade que recebeu seu nome de missionários cristãos. Você já ouviu falar também de um tal avivamento da Rua Azusa, que ocorreu entre 1906 e 1915 e é considerado o marco inicial do movimento pentecostal moderno? Pois é, ele aconteceu, pasmem, em Los Angeles, na mesma cidade do Globo de Ouro, na mesma cidade sem Deus. Que isso nos sirva de lição e nos traga um temor, porque o fogo do Espírito Santo foi ali aceso e depois apagado. E 110 anos depois do fogo ter sido aceso, 3 gerações depois, a cidade ficou sem Deus e veio então um novo fogo, mas esse destruidor, e a cidade de Los Angeles ardeu em chamas. Eu termino aqui deixando a minha solidariedade aos habitantes dessa cidade que perderam casas e parece que animais também nesse incêndio terrível, onde as imagens que veicularam pelo mundo parecem um filme apocalíptico. Seria uma triste e lamentável coincidência ou algo maior que nós não conseguimos mensurar ou entender? Que essa tragédia veio acontecer exatamente 2 dias depois do deboche. Eu só estou perguntando, tá, pessoal? Eu deixo os comentários aí com vocês. Quanto a mim, eu oro para que as estrelas de Hollywood que estão caindo do seu céu se arrependam e busquem a Deus enquanto é tempo. Como fez dia destes o grande artista americano Denzel Washington, aos 70 anos, passou pelo batismo, confessando Jesus como Salvador, antes tarde do que nunca. Quem sabe não é apenas um sinal para um novo despertar, um novo avivamento na cidade dos anjos. E nos Estados Unidos, tá todo mundo horrorizado com o incêndio. God, creator of the universe, zero mention. Bom, nós sabemos que Jesus falou no seu sermão profético, tanto de Mateus 24 quanto Lucas 21, que a natureza daria sinais da vinda dele. Mas não foi só Jesus quem falou isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23, ele diz assim: porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ele está dizendo que a criação é mais do que a natureza, são os animais, é o mundo, por exemplo, da biologia, as bactérias, os vírus, né? Geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo é que o crente, aquele que tem a primícia do Espírito, que tem o próprio Espírito Santo em si mesmo, quando ele vê o que está acontecendo no mundo, o crente, ele fica angustiado. Eu não sei você, gente, mas eu fico muito angustiado com as coisas que eu estou vendo. Me dá um sentimento de urgência. Não se pode brincar com a santidade de Deus. Creio, Deus está no controle de tudo. Os artistas de Hollywood há tempos zombam de Deus. O acúmulo de iniquidade chegando ao limite. Que haja arrependimento no coração desse povo. Nesse vídeo também, o pastor Marco Feliciano lembra algumas coisas que aconteceram ano passado e sobre esse início de 2025. Confira o vídeo. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Sofonias 1:16. Esse vídeo vai ser um pouco extenso, tá? Mas eu peço que você tenha paciência, porque vai valer a pena assisti-lo até o final. Eu lembrei deste versículo ao me deparar nesses últimos dias, desde o início do ano, ou do final do ano passado, com notícias de esperanças que têm sido aí veiculadas, pelo mundo afora. Imaginem só que a vitória de um único homem, de quem a extrema imprensa e a classe artística brasileira e internacional desdenham e ridicularizam a toda hora, que carrega em sua representação pilares de conservadorismo e do moral judaico-cristão. Não que esse homem seja perfeito, jamais, mas o que ele representa hoje é muito maior do que aquilo que ele é. Por isso, o desespero do globalismo com a sua agenda woke, com a sua ideologia de gênero, com a sua agenda dita progressista, mas que tem uma única finalidade: gerar o caos social, para logo em seguida implantar aí o seu governo de tirania e de pobreza. Pobreza que gera miséria, miséria que gera violência. Esse é o resumo da ópera do socialismo, que no papel e no discurso, através das palavras dos seus fanáticos defensores, é muito lindo, é majestoso, é perfeito, mas que nunca, repito, nunca funcionou em lugar nenhum. Ao contrário, por onde passou o socialismo, através desse pessoal, só trouxe dor, sofrimento, mortes e destruição. Haja visto Cuba, Venezuela e outros países mais de 100 milhões de pessoas mortas ao redor do mundo pelo comunismo. Eu citei o versículo aí porque ele me lembrou desse cidadão que é único. Eu estou falando de Donald Trump, presidente eleito para governar o país mais poderoso do mundo pela segunda vez. E com o advento social das mídias sociais, todos acompanharam em tempo real os ataques sofridos por Trump, quer sejam morais, quer sejam físicos, como por exemplo a tentativa de assassinato por ele sofrido durante a eleição do ano passado. Apenas para curiosidade sua, veja o significado do nome dele. Donald vem de uma origem gaélica, significando chefe ou líder poderoso. Trump, sobrenome de origem alemã, derivado de Trump ou Trumpe, significando tambor ou trombeta. O nome Donald Trump pode ser interpretado da seguinte forma: um líder poderoso com habilidades de comunicação, ou um chefe que tem autoridade com capacidade de ressoar. Porque é isso que um tambor e uma trombeta fazem, eles ressoam, eles comunicam o som. Daí o motivo pelo qual me lembrei do versículo que eu citei no início do vídeo, lembra dele? Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Sofonias, capítulo 1, verso 16. Já explico por que lembrei desse versículo. As cidades fortificadas já começaram a rever os seus conceitos. O Hamas, por exemplo, já baixou o tom lá na faixa de Gaza e fala em final da guerra. É claro, Trump diz que se até a sua posse não houvesse devolução dos sequestrados, aquela região iria pegar fogo. Estão com medo. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. Olha só, o primeiro-ministro pop lá do Canadá, o Trudeau, aquele oponente ferrenho do nosso querido Bolsonaro, renunciou, gente. Também pudera. Ele conseguiu desestabilizar o seu país com as condições em que o Canadá, durante a pandemia, ficou todo fechado e agora paga o preço, vendo o seu PIB aí chafurdar na lama e o custo de vida dos canadenses subiu exageradamente. O povo que idolatrava Trudeau não quer mais ele. As cidades fortificadas começaram a ouvir a trombeta. Tudo isso é efeito Donald Trump, acredite. Hoje, por exemplo, deparei com uma declaração de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que até ontem aderiu ao silenciamento de conservadores por suas opiniões, acusando-os de desinformação ou ataques à democracia. Agora Mark
está dizendo que tudo vai mudar. Ele aponta, inclusive, para a comunidade LGBTQIA+YZ, dizendo, abre aspas aí, o que começou com um movimento para ser mais inclusivo tem sido cada vez mais usado para calar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes e foi longe demais, fecha aspas. Não está acreditando? Assista o vídeo aí. Policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Pois é, as torres altas por onde as ondas da comunicação das mídias sociais passam também começavam a ouvir o toque da trombeta de Trump. Estão deixando a insanidade. Me desculpem, mas eu preciso dar um glória a Deus nesse dia 8 de janeiro e um aleluia. E o que vem a seguir, penso eu? Trump já tocou sua trombeta avisando o Brasil do BRICS. Querem criar uma nova moeda para contrapor ao dólar, verão o peso dos impostos. E então o BRICS se calou. Ai, meu Deus. E quem é que está ao lado de Donald Trump mesmo? Elon Musk, aquele que o dono do Facebook disse agora que vai copiar, agora na nova modalidade de expressão dele. E se não me engano, Elon Musk é dono do X, antigo Twitter que foi suspenso numa censura aqui no Brasil por alguém muito poderoso. E é só o que digo sobre esse assunto por agora. Mas também me lembro que esse Trump é amigo e gosta muito de um certo brasileiro que eu também amo muito, que querem aí prendê-lo a todo custo. Um tal de Bolsonaro. Lembra dele? O presidente que reajustou a nossa economia e que fez empresas estatais darem lucros, as mesmas que agora, em 2 anos de governo, estão dando prejuízos aos milhões. Bolsonaro que levantou a bandeira de Deus, pátria, família e liberdade e que por isso foi e continua sendo severamente punido pelo sistema, traído por muitos, abandonado por outros. Eu tenho uma palavra. Trump não pode interferir em nossa soberania, mas ele, como fala com o sistema financeiro, pois Trump é empresário, ele comanda e ele tem coragem. Algo vai acontecer, eu tenho plena certeza. Quem viver verá. E eu gravo este vídeo para me solidarizar com os heróis brasileiros transformados em presos políticos no maior espetáculo de mentiras já visto na história, onde velhinhas com Bíblia na mão foram acusadas de serem terroristas com capacidade de dar um golpe de Estado sem o apoio de uma superpotência nem do Exército Brasileiro. Minha solidariedade às famílias, às crianças que passaram o Natal sem seus pais. Deus está vendo tudo isso. A lei humana, a justiça humana pode falhar, mas a de Deus nunca falha. Oremos pelas famílias do dia 8 de janeiro. Oremos pelos que estão presos, pelos que estão em casa sofrendo. Oremos também para que a trombeta de Trump toque para o lado de cá. E quem sabe, nesse ano de 2025, nós não vamos ter mais notícias de esperança como essa. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.